A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de Violet Hunter, a jovem que visita o escritório de um dos detetives mais famosos da literatura mundial. As Faias Cor de Cobre é o último conto de As Aventuras de Sherlock Holmes, publicado em 1892 por Sir Arthur Conan Doyle. Este Leitura de Ouvido é dividido em duas partes, então se você está ouvindo na estreia, hoje, sexta-feira, 17 de abril, volte para descobrir o final do conto no dia 24 de abril, sexta que vem. Se você está ouvindo no futuro, é só ir para o próximo episódio. E boa leitura! As Faias Cor de Cobre, de Sir Arthur Conan Doyle. Pela arte, comentou Sherlock Holmes, deixando de lado o caderno de anúncios do Daily Telegraph, encontra muitas vezes os prazeres mais intensos em suas manifestações mais simples e menos importantes. Fico contente ao verificar, Watson, que até agora captou muito bem esta verdade, e nos pequenos relatos de nossas aventuras que teve a bondade de escrever, devo dizer que, embelezando-as em alguns pontos, não deu realce às causas célebres e aos processos sensacionais em que tomei parte, destacando também incidentes triviais em si mesmos, mas que davam oportunidade ao exercício das faculdades de dedução e síntese lógica, que transformei em minha especialidade. Entretanto, retorqui sorrindo, não me considero totalmente absolvido da acusação de sensacionalismo que desferiu contra meus relatos. Talvez tenha cometido um erro, disse ele, pegando uma brasa com as pinças para acender o longo cachimbo de cerejeira, que geralmente substituía o de argila quando se sentia mais propenso à polêmica que à reflexão. Seu erro foi tentar dar cor e vida a cada uma das suas descrições, em vez de se limitar a expor os raciocínios rigorosos de causa e efeito, que são, na realidade, os únicos verdadeiramente dignos de menção. Parece-me que nesse aspecto lhe fiz justiça plena, respondi um pouco friamente, pois estava chocado com o sentimento do personalismo que tinha espaço tão amplo no caráter singular de meu amigo. Não é egoísmo nem amor próprio, disse ele, respondendo como era seu costume, mais a meus pensamentos que a minhas palavras. Se reclamo justiça plena para minha arte é porque se trata de algo impessoal, fora de mim mesmo. Os crimes são comuns, a lógica é rara. Portanto, é preciso enfatizar mais a lógica que os crimes. Você rebaixou ao nível de simples contos o que deveria ser uma série de conferências. Era uma manhã fria de início de primavera e estávamos sentados, depois do desjejum, em frente a um fogo faiscante no velho apartamento de Baker Street. Uma neblina espessa envolvia as casas acinzentadas, e as janelas da frente pareciam manchas escuras entre as densas grinaldas amareladas. A luz de gás estava acesa no aposento, iluminando a toalha branca, e arrancava reflexos da porcelana e dos talheres, pois a mesa ainda estava posta. Sherlock Holmes passava calado a manhã inteira, imerso na leitura dos anúncios de uma série de jornais. Por fim, desistindo aparentemente de suas pesquisas, emergiu, não de muito bom humor, para me advertir sobre meus defeitos literários. Por outro lado, comentou depois de uma pausa durante a qual aspirou vigorosamente seu longo cachimbo e contemplou o fogo.
não se pode acusá-lo de sensacionalismo, pois entre os casos pelos quais teve a bondade de interessar-se, há boa proporção que não trata de crime algum, no sentido legal da palavra. O pequeno caso no qual tentei ser útil ao rei da Boêmia, a aventura curiosa da senhorita Mary Sutherland, o problema relativo ao homem do lábio torcido e o incidente do solteirão nobre eram todos assuntos que escapavam ao alcance da lei. Mas, para evitar o sensacional, receio que chegou bem próximo do trivial. No desfecho, pode ser que tenha sido, respondi. Mas acredito que a maneira de proceder era particularmente original e interessante. Ora, meu caro amigo, o público, o grande público que não sabe observar, é incapaz de reconhecer um tecelão por seus dentes ou um compositor por seu polegar esquerdo, e não liga à mínima as diferenças mais delicadas entre análise e dedução. Mas, na verdade, se você é trivial, não é por culpa sua, pois o tempo dos grandes casos já passou. O homem, ou pelo menos o criminoso, perdeu toda a ousadia e originalidade. Minha profissão parece estar degenerando numa agência para reencontrar lápis perdidos e dar conselhos a moças que saem de pensionato. Acredito que cheguei ao fundo do poço. O bilhete que recebi esta manhã parece ser o limite extremo do aviltamento. Leia-o. Jogou uma folha de papel amassado em minha direção. Vinha da Praça Montague e trazia a data do dia anterior. Eis o seu conteúdo. Prezado Sr. Holmes, estou muito interessado em consultá-lo sobre se devo ou não aceitar um emprego de governanta que me foi oferecido. Se não for inconveniente, passarei às 10h30 da manhã para vê-lo. Atenciosamente, Violet Hunter. Conhece esta jovem? Perguntei. Não. Já são 10h30. Sim, e com certeza é ela que está tocando a campainha. Talvez seja mais interessante do que você imagina. Lembre-se da aventura do carbúnculo azul, que no início parecia uma futilidade e acabou se convertendo numa investigação séria. O mesmo pode ocorrer neste caso. Tomara que sim. Nossas dúvidas logo serão dissipadas, pois creio que aí vem a pessoa em questão. Enquanto ele falava, a porta se abriu, dando passagem a uma jovem. Estava vestida modestamente, mas com bom gosto. Seu rosto expressivo e inteligente estava coberto de sardas, e suas maneiras desenvoltas revelavam uma mulher acostumada a ganhar a vida por conta própria. Estou certa de que me desculpará por vir incomodá-lo, disse ao meu amigo, pois se levantara para recebê-la. Aconteceu comigo uma coisa muito estranha, e como não tenho parentes nem amigos a quem possa recorrer, pensei que talvez tivesse a amabilidade de me indicar o que devo fazer. Sente-se, por favor, senhorita Hunter. Ficarei muito contente em lhe ser útil. Notei que Holmes estava favoravelmente impressionado com as maneiras e a forma de se expressar de sua nova cliente. Contemplou-a com seu olhar escrutador, como era seu costume, e logo se acomodou na poltrona para ouvi-la, com as pálpebras caídas e as pontas dos dedos juntas. Trabalhei 5 anos como governanta na família do coronel Spence Monroe, disse ela. Mas há 2 meses o coronel foi transferido para Halifax, na Nova Escócia, e levou os filhos com ele para a América, de modo que fiquei sem emprego. Pus anúncios nos jornais e respondi aos que podiam me convir, mas sem sucesso. Finalmente, o pouco dinheiro que economizei começou a acabar e eu não sabia mais o que fazer. Há no West End uma agência muito conhecida para governantas, chamada Westaway, e eu passava por lá uma vez por semana para ver se havia aparecido alguma coisa que me servisse. Westaway é o nome do fundador da agência, mas quem a dirige é a senhorita Stupper. Ela fica sentada numa sala pequena e as mulheres que procuram emprego aguardam numa antessala e são recebidas por ela uma a uma. A senhorita Stupper consulta os fichários na presença de cada cliente e vê se há algo que possa interessar-lhe. Quando fui a essa agência na semana passada, entrei na pequena sala como de costume e fiquei surpresa ao ver que a senhorita Stupper não estava sozinha. Ao lado dela estava sentado um homem prodigiosamente gordo, com um rosto muito afável e uma papada enorme que caía de dobra sobre o pescoço. Usava óculos e olhava com muita atenção as mulheres que iam entrando.
Quando me viu, deu um salto na cadeira e se virou rapidamente para a senhorita Stupper. Esta serve, disse. Não poderia pedir nada melhor. Perfeito, perfeito. Parecia entusiasmado e esfregava as mãos com uma alegria e satisfação que dava gosto ver. Está atrás de trabalho, senhorita? Perguntou. Sim, senhor. Como governanta? Sim, senhor. E que salário está pedindo? Em meu último emprego, na casa do coronel Spence Munro, ganhava 4 libras por mês. Oh, que absurdo! É exploração, exploração pura! Exclamou, erguendo as mãos como homem indignado. Como podem oferecer uma quantia tão irrisória para uma jovem com tantos atrativos e qualidades? Minhas qualidades, senhor, talvez sejam menores que imagina, respondi. Um pouco de francês, um pouco de alemão, música, desenho. Ora, ora, exclamou. Isso está fora de questão. O que interessa é se possui ou não o porte e a distinção de uma dama. Isso é o essencial. Se não os possui, não está capacitada a educar uma criança que um dia pode desempenhar um papel importante na história do país. Mas se os possui, como pode um cavalheiro pedir-lhe que aceitasse uma soma tão insignificante? Se trabalhar para mim, senhora, começará com um salário de 100 libras por ano. Pense bem, Sr. Holmes, que na situação em que me encontrava, aquela oferta me pareceu boa demais para ser verdade. O cavalheiro, tendo talvez observado minha expressão de incredulidade, abriu a carteira e tirou uma nota. É também meu costume, disse sorrindo com um semblante mais amável, de maneira que seus olhos desapareciam entre as dobras de gordura do rosto. Adiantar às jovens que emprego metade do seu salário para que possam fazer frente aos pequenos gastos de viagem e guarda-roupa. Nunca havia encontrado homem tão fascinante e previdente. Como já devia dinheiro a meus fornecedores, o adiantamento vinha em boa hora. No entanto, sentia-me desconfiada com a transação e não quis me comprometer antes de saber um pouco mais. Posso perguntar onde o senhor mora? Nas Faias Cor de Cobre, em Hampshire, a 8 quilômetros de Winchester. É um lugar muito agradável, senhorita, e a casa de campo tem uma característica antiga que a torna maravilhosa. E minhas funções, senhor? Gostaria de saber quais são. Um menino, um diabinho encantador de apenas 6 anos. Ah, se o visse matando baratas com o chinelo, plec, 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 3 mortas num abrir e fechar de olhos. Encostou-se na cadeira e voltou a rir de tal maneira que seus olhos desapareceram mais uma vez. Fiquei um pouco admirada com a natureza das diversões do menino, mas a risada do pai me fez pensar que estivesse gracejando. Não terei então outras funções? Disse eu, a não ser cuidar desta criança? Não, não, serão só estas, minha cara senhorita, respondeu. Sua tarefa consistirá, como já deve ter imaginado, em obedecer às instruções que a minha mulher lhe der, contanto que sejam ordens que uma dama possa executar com dignidade. Não vê nenhum inconveniente nisso, não é? Ficarei contente em poder ser útil. Perfeitamente. Na questão das roupas, por exemplo, temos algumas manias, sabe? Somos maníacos, mas boa gente. Se lhe pedirmos para usar um vestido que lhe daremos, não se oporia à nossa pequena fantasia, não é? Não, respondi muito surpresa com suas palavras. Se lhe pedirmos que sente em um lugar ou em outro, isso não a ofenderia? De modo algum. Ou que corte o cabelo bem curto antes de se apresentar em nossa casa? Não podia acreditar no que estava ouvindo. Como vê, Sr. Holmes, meus cabelos são exuberantes e de um tom pouco comum de castanho. Ouvi até dizer que tem uma gradação sonhada pelos artistas. Não podia aceitar a ideia de sacrificá-los assim, sem mais nem menos. Receio que isso não seja possível, disse eu. Ele me observava atentamente com seus olhinhos e viu uma sombra passar pelo seu rosto ao ouvir minha resposta negativa. Sinto muito. Mas isso é essencial, disse. É um pequeno capricho de minha mulher e os caprichos das mulheres, senhorita, devem ser respeitados. Então, não está disposta a cortar o cabelo? Não, senhor, realmente não posso, respondi claramente. Ah, muito bem. Então não temos mais o que falar. É uma pena, porque em todos os outros aspectos, a senhorita me conviria admiravelmente. Nesse caso, senhorita Stupper, gostaria de ver mais algumas das suas jovens clientes.
A gerente da agência permanecera durante toda a entrevista concentrada em seus papéis, sem dizer uma só palavra, mas naquele momento olhou para mim com uma expressão tão desapontada que compreendi que com minha recusa perdi uma bela comissão. "Deseja que seu nome continue em nossas listas?" perguntou. "Se não for inconveniente, senhorita Stupor." "Na verdade, isso me parece inútil, pois recusa as ofertas mais vantajosas", disse de mau humor. "Não espere que nos esforcemos para encontrar-lhe outra oportunidade igual a esta. Tenha um bom dia, senhorita Hunter." Tocou a sineta e o contínuo me acompanhou até a saída. Devo confessar-lhe, Sr. Holmes, que ao voltar para casa e encontrar a despensa meio vazia e 2 ou 3 contas sobre a mesa, comecei a lamentar minha decisão. Afinal de contas, se aquelas pessoas tinham manias estranhas e esperavam que seus caprichos mais extravagantes fossem obedecidos, pelo menos estavam dispostas a pagar bem por suas excentricidades. São poucas as governantas na Inglaterra que ganham 100 libras por ano. Além disso, de que me serviriam meus cabelos? Muitas mulheres ficam bem com cabelos curtos, e eu podia ser uma delas. No dia seguinte comecei a achar que havia feito uma bobagem, e um dia depois estava plenamente convencida. Já estava decidida a pôr o orgulho de lado e voltar à agência para ver se o emprego ainda estava disponível, quando recebi esta carta do próprio cavalheiro. Eu a trouxe e vou lê-la. Faias cor de cobre, perto de Winchester. Prezada senhorita Hunter. A senhora Stupor teve a amabilidade de me dar seu endereço e estou lhe escrevendo para perguntar se reconsiderou sua posição. Minha mulher tem muito interesse em que venha trabalhar conosco, pois ficou favoravelmente impressionada com a descrição que lhe fiz. Estamos dispostos a pagar-lhe 30 libras por trimestre, ou 120 por ano, para compensá-la pelos incômodos que nossos caprichos possam ocasionar-lhe. Afinal de contas, eles não são tão terríveis. Minha mulher aprecia um tom especial de azul elétrico e gostaria que usasse um vestido dessa cor de manhã, dentro de casa. No entanto, não precisa comprá-lo, pois temos um que pertencia à minha filha Alice, que agora reside na Filadélfia, e acho que lhe servirá muito bem. Quanto a sentar-se em um lugar ou outro, ou se divertir na maneira que lhe for indicada, não creio que isso possa importuná-la. E com relação a seus cabelos, é uma pena cortá-los, mas não pude deixar, em nossa curta entrevista, de admirá-los, mas devo insistir neste ponto, e espero que o aumento de salário a compense pelo sacrifício. Suas funções com o menino serão fáceis. Peço-lhe que faça o possível para vir. Irei esperá-la de carro em Winchester. Avise-me em que trem chegará. Atenciosamente, Jeffro Rucastle. Esta é a carta que acabo de receber, Sr. Holmes, e decidi aceitar a oferta, mas antes de dar o passo definitivo, gostaria de submeter o assunto à sua consideração. Bem, senhorita Hunter, se já se decidiu, isso encerra a questão. Acha que devo recusar? Confesso que não é exatamente o emprego que escolheria para minha irmã. O que tudo isso pode significar, Sr. Holmes? Não tenho dados suficientes a respeito. Não posso dizer-lhe nada. Talvez a senhorita já tenha uma opinião. Bem, só vejo uma explicação possível. O Sr. Rucastle parece ser um homem amável, dotado de um bom coração. Mas sua mulher talvez seja louca, e ele quer manter isso em segredo com medo que a internem num asilo, satisfazendo todas as suas fantasias para evitar que tenha uma crise. É possível, e direi até provável. De qualquer modo, não parece um lugar muito adequado para uma jovem. E o dinheiro, Sr. Holmes? Bem, o salário é tentador, confesso, muito tentador mesmo. E é isso que me preocupa, porque ele oferecem 120 libras por ano quando poderiam escolher uma por 40? Deve haver algum motivo muito forte por trás disso. Pensei que se lhe contasse as circunstâncias, o senhor entenderia mais tarde, se precisar de sua ajuda. Eu me sentiria mais segura sabendo que tenho seu apoio. Pode contar comigo. Garanto-lhe que seu pequeno problema promete ser o mais interessante que se apresentou a mim em vários meses. Alguns aspectos são realmente originais. Se tiver alguma dúvida ou achar que está em perigo... Perigo? Em que perigo está pensando? Holmes abanou a cabeça muito sério. Se pudéssemos defini-lo, não seria mais um perigo.
mas a qualquer hora do dia ou da noite, um telegrama seu fará que eu vá ajudá-la. Isso é suficiente para mim. Levantou-se animada da cadeira e todo o traço de ansiedade havia desaparecido de seu rosto. Agora posso ir para Hampshire muito mais tranquila. Escreverei logo ao Sr. Castle. Sacrificarei meu pobre cabelo esta noite e partirei para Winchester amanhã. Depois de dirigir ainda alguns agradecimentos a Holmes, desejou-nos boa noite e saiu com um passo rápido. Pelo menos, disse eu ao ouvi-la descer a escada, parece uma jovem perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Tanto melhor para ela, disse Holmes pensativo. Ficarei muito admirado se não recebermos notícias dela daqui a alguns dias. A profecia de meu amigo não demorou a cumprir-se. 15 dias se passaram e durante esse tempo me surpreendi mais que uma vez pensando nessa mulher e nas dificuldades contra as quais ela talvez tivesse de lutar sozinha. O salário excepcional, as condições curiosas, o trabalho leve, tudo apontava para circunstâncias anormais, embora estivesse fora de minhas possibilidades determinar se era uma mania inofensiva ou uma trama, se o homem era um filantropo ou um malandro. Quanto a Holmes, observei que muitas vezes ficava sentado durante meia hora ou mais, com a testa enrugada e um ar absorto, mas cada vez que eu tocava no assunto, ele o descartava com um gesto da mão. Informações, quero informações, exclamava com impaciência. Não posso fabricar tijolos sem barro. E sempre terminava resmungando que nunca permitiria que uma irmã dele aceitasse um emprego desses. O telegrama que esperávamos chegou à noite, no momento em que eu já ia me deitar e Holmes se preparava para trabalhar numa das pesquisas noturnas em que se concentrava com frequência. Nessas ocasiões, eu o deixava à noite inclinado sobre uma retorta ou um tubo de ensaio e o encontrava na mesma posição quando descia para o café da manhã. Ele abriu o envelope amarelo, leu a mensagem e a passou para mim. Vejo o horário dos trens no guia, disse ele, e voltou a aplicar-se à sua experiência química. A mensagem era curta e urgente. Por favor, esteja no Hotel Cisne Negro em Winchester amanhã ao meio-dia. Venha sem falta, não sei o que fazer. Hunter. Quer vir comigo? Perguntou Holmes. Não lhe peço outra coisa. Então consulte o horário. Há um trem às 9h30 que chega a Winchester às 11h30. Este serve muito bem. Talvez seja melhor deixar minha análise das acetonas para mais tarde, pois precisaremos estar em plena forma amanhã de manhã. Às 11 horas da manhã seguinte, nos aproximávamos da antiga capital inglesa. Holmes passou a viagem inteira lendo os jornais da manhã. Mas quando entramos em Hampshire, jogou-os de lado e se pôs a admirar a paisagem. Era um dia ideal de primavera, com um céu azul claro, manchado com pequenas nuvens brancas em flocos que se deslocavam do oeste para o leste. O sol brilhava alegremente, mas havia no ar um friozinho que beliscava e enervava. Por toda a planície, até as colinas ondulantes das vizinhanças de Aldershot, os pequenos telhados vermelhos e cinzentos das fazendas emergiam por entre o verde claro da folhagem nova. Tudo está lindo e viçoso, exclamei com o entusiasmo de quem se vê livre da neblina de Baker Street. Holmes abanou a cabeça com grande seriedade. Você sabe, Watson, que uma das maldições de um cérebro como o meu é olhar tudo do ponto de vista de minha especialidade. Você olha estas casas dispersas e fica impressionado com sua beleza. Eu olho para elas e o único pensamento que vem à minha cabeça é seu isolamento e a impunidade com que um crime pode ser cometido dentro delas. Meu Deus! Exclamei. Quem seria capaz de associar a ideia de um crime a estas casas velhas com um encanto tão difícil de definir? Elas sempre produzem em mim certo horror. Tenho a convicção, Watson, baseada na minha experiência, de que os becos mais escuros e miseráveis de Londres não apresentam uma história de delitos tão terrível como os dos belos e risonhos campos ingleses. Você me assusta. A razão disso é evidente. A pressão da opinião pública pode fazer nas cidades o que só a lei é incapaz de conseguir.
Não há ruazinha, por mais miserável que seja, onde o grito de uma criança maltratada ou o barulho das pancadas de um marido bêbado não desperte a simpatia e a indignação dos vizinhos. Num piscar de olhos, a justiça com todo o seu aparato está sempre toda à mão, que basta uma palavra de queixa para colocá-la em movimento e levar o criminoso ao banco dos réus. Mas veja essas casas isoladas, cada uma cercada por seu campo, em sua maior parte cheias de pessoas pobres e ignorantes que mal conhecem a lei. Pense nos atos de crueldade infernal, nos crimes ocultos que podem ser cometidos nestes lugares, ano após ano, sem que ninguém saiba. Se esta jovem que solicitou nossa ajuda fosse morar em Winchester, não temeria por ela. São estes 8 quilômetros no campo que me preocupam. Mesmo assim, parece que ela não se encontra ameaçada pessoalmente. Não, se pôde vir a Winchester para nos receber, também pôde escapar. Exato, ela tem liberdade para sair. Então, o que está acontecendo? Pode me dar alguma explicação? Encontrei 7 explicações diferentes e cada uma pode se adaptar aos poucos fatos que conhecemos. Mas qual delas é a correta? Isso só pode ser determinado pela nova informação que, sem dúvida, nos aguarda. Bem, ali está a torre da catedral e logo saberemos o que a senhorita Hunter tem para nos contar. Chegamos ao fim da leitura de ouvido. Obrigado por nos acompanhar até agora e esperamos que você tenha gostado. O podcast é produzido por mim, Lucas Piasecki, e também produzido e narrado por Diana Pasquim. Quer sugerir alguma obra ou até mesmo anunciar neste podcast? Então entre em contato com lucaspiasecki@gmail.com ou daipasquim@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. Essa foi uma produção da Roca Studios.